Olá, caros alunos do nono ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje vai ser vamos falar um pouco sobre a tabela periódica, né? Mostrando a organização dessa tabela, os elementos químicos que compõem ela. E também nós vamos entrar um pouco nas leis de Newton, principalmente na primeira lei de Newton, ok? Então vamos lá. Tabela periódica. Gente, a tabela periódica ela tem uma diversidade de elementos químicos muito grande, certo? Ela tem uma grande quantidade. É impossível você saber todos os elementos químicos que compõem essa tabela, como também identificá-lo pela simbologia deles, que é, no caso, as letras, né, que dá a simbologia, ok? E também o número atômico, ok? Mas a gente viu anteriormente, né, a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling, e também estudando as camadas do átomo, que o átomo ele possui o quê? No máximo 7 camadas, né? E que nessas 7 camadas ele possui, na primeira ele não possui no máximo 2 elétrons, na segunda 8, na terceira 18 e por aí vai, né? A gente já viu esse assunto. Agora nós vamos estudar como esses elementos se localizam na tabela, né? Então, para isso, a gente vai primeiro falar algumas coisas muito importantes, ok? A gente vai falar sobre, como está aqui no livro de vocês, na página número 27, a gente vai falar sobre os metais, né? Eu quero que vocês identifiquem primeiro os metais, certo? Os metais. Posteriormente, os ametais, ok? É o principal disso. Lógico que tem os metais alcalinos terrosos, enfim, tem os elementos de transição, tem os lactinídeos, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, porque isso aí vocês também vão ver no ensino médio, certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a localização desses elementos na tabela, ok? Vamos lá. Aqui, por exemplo, a tabela periódica ela é composta de 7 períodos e 18 grupos. E eu vou explicar como é que funciona isso para vocês. Os períodos, pessoal, eles são horizontais. Aqui, ó, primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Vou mostrar aqui a tabela anteriormente. Tá vendo aqui, ó? Primeiro período só tem 2 elementos químicos, certo? Que são o quê? O hidrogênio e o gás hélio, né? Ok? O segundo tem o quê? Tem esses elementos químicos aqui. Tem o lítio, né? Que eu não estava nem lembrando, tive que olhar aqui agora. O berílio, aí tem o boro, tem o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o neônio, certo? Esses elementos aqui, eles fazem parte do segundo período. O terceiro período tem o sódio, o magnésio, aí vem o alumínio, o silício, o fósforo, certo? O enxofre, o cloro, o argônio, enfim, certo? Esses elementos aqui são o terceiro. O quarto período tem o potássio, o cálcio e por aí vai. O ferro, o manganês, o zinco, né, o cobre, todo mundo conhece o níquel e por aí vai, certo? Então, os períodos, pessoal, eles são linhas horizontais, certo? São as 7 linhas horizontais. Ah, uma coisa muito importante. Aqui, ó, quando você chega aqui quando você chega nesse elemento químico aqui, nessa parte aqui, é todos esses elementos que estão aqui, ó, a série dos lactinídeos, certo? É como se você pegasse todos eles e jogasse aqui dentro, ó, desse quadradozinho aqui, ok? Beleza? Entendidos? Do mesmo jeito, é esse aqui, a série dos actinídeos. É como se você pegasse todos eles e jogasse aqui dentro, ó. Colocasse tudo dentro dessa caixinha aqui. Ok, pessoal? Então, identificando os períodos, são o quê? Linhas horizontais, certo? Por que eu tenho que dizer isso a vocês? Porque quando chegar nos grupos, vocês vão entender como funciona a tabela melhor, ok?
Vamos lá. Então, identificando os períodos, são 7. Ok? Começa no hidrogênio e termina no frâncio. Ok, pessoal? Vamos lá. Para cá. Aqui tá os grupos. Os grupos, ele tá nesse formato aqui, ó. Eles, nesses pilares aqui, ó. E são 18. Não tá na horizontal, tá na vertical, certo? Então, os grupos são 18. Antigamente chamavam-se de famílias, né? Família A e família B. Hoje em dia chamam de grupos ou família de 1 a 18, certo? Então, os grupos, eles são formados através de quê? Das linhas sendo vertical, certo? Aqui, primeira família, primeiro grupo, segundo grupo, terceiro, quarto, quinto, sexto, aqui. Então, períodos e grupos. Ok, pessoal? Professor Rodrigo, por que isso é importante? Gente, é importante, sabe por quê? Porque de acordo com aquela distribuição eletrônica que a gente fazia, onde parava, pela quantidade de elétrons, a gente tinha como descobrir o elemento químico. Por exemplo, se você tivesse um S2, né? Um S2 você sabia que parou, tinha 2 elétrons. Tinha 2 elétrons, está na primeira camada. Que elemento químico é? Você sabia logo que era o quê? O gás hélio. Entendeu, pessoal? Então, aquela distribuição eletrônica era importante para isso. Por exemplo, vamos lá, outro elemento, voltando para cá, para a tabela. Por exemplo, o sódio, o magnésio, né? Vamos lá, o magnésio tem 12. O número atômico dele é 12. Certo? Cadê o mouse? O número do magnésio é 12, certo? Vamos lá. Então, um S2 já vai 2 elétrons. 2S2, 4 elétrons. 2P6, quantos elétrons? 10, né? Como é 12. 3S2, ou seja, 3S2. Parou aonde? Parou na terceira camada, né? Com 12 elétrons. Terceira camada, tá aqui, ó. Terceira camada, tá vendo aqui? 3S2. 3S2, 12 elétrons, parou na terceira camada, significa o quê? 3S2 é a terceira camada, então ele está na segunda família e no terceiro período, entendeu? A camada é o período e o número de elétrons vai identificar que elemento químico é, entendeu? Onde ele está localizado. Ok, pessoal? Então é basicamente isso, para vocês entenderem através da distribuição eletrônica, onde se encontram esses elementos químicos. Ok? Vamos lá, outro exemplo. Por exemplo, aqui, o argônio, né? O argônio que está aqui que tá aqui entre os gases nobres, certo? Ele tem 18 elétrons, né? Vamos fazer a distribuição eletrônica para vocês entenderem. Um S2, 2 elétrons, 2S2, 4 elétrons, 2P6, 10 elétrons, né? 3S2, 12 elétrons, 3P6, certo? Ok, pessoal? Então, 3P6 dá 18 elétrons. Ok? E se dá 18 elétrons, vocês vão ver aqui, ó. Quando você chega na 3S2, se for 3S1 é o que? O sódio. Se for 3S2 é o magnésio, porque vai pulando as janelinhas pelo número de elétrons. Aqui, ó. 3D, por exemplo, se fosse 13, 14, né? 13 aqui. Vamos lá. O 13, o alumínio. Né? Aí seria quanto? Seria 3D1. Aqui seria 3D2. Aqui seria 3D3. Aqui seria 3D4, 3D5 e 3D6. Ou seja, deu 18 elétrons. Como a gente já viu, né? Viu, reviu como era a distribuição eletrônica. Agora vocês vão entender como ela é aplicada na tabela periódica, certo, pessoal? Vocês viram aqui, ó, terceira camada tem no máximo 18 elétrons, ok? Por quê? Porque pegou desde o início do 1s2, né, até o 3d6, né? O 3d6 que dá o quê? 18. Se você fizer a contagem dos elétrons, vai dar 18.
Então é no argônio, pessoal. Então, por exemplo, aqui 19, né, que é o potássio. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não, 4s2, 4s1 no caso, certo? Por que 4s1? Porque o potássio dá 19. Então, 4 é quarta camada e 1 é no primeiro elemento químico de quê? Da quarta camada, certo? Que é o quê? O potássio. Entendeu, pessoal? Entenderam? Se você, à medida que você vai fazendo a distribuição eletrônica, você vai identificando onde está o elemento químico na tabela periódica, ok? Qualquer dúvida, vocês na próxima aula, né, onde nós vamos entrar numa aula ao vivo, vocês podem me perguntarem que eu tiro a dúvida de vocês, ok? Pessoal, voltando a falar, é muito importante que vocês entendam o que são metais e o que são ametais. Esses elementos de transição, como está no livro de vocês, metais alcalinos terrosos, é mais a posição do elemento químico, dos elementos, na tabela periódica, como eles são separados. Série dos lactinídeos, série dos acrinídeos, certo? É importante que vocês saibam o que são metais e ametais, porque lá na frente a gente vai ver ligação iônica, ligação covalente, então a gente precisa entender isso, certo? Outra coisa muito importante que na página número que eu havia falado para vocês sobre a distribuição eletrônica, na página número 31 tem um exemplo, né? Logo em cima, aqui, ó. Certo? Aqui, na página 31. Tem um exemplo assim, ó. Observe o cálcio se encontra no quarto período da ou linha e na família ou coluna 2. Aí tem assim, ó, a distribuição eletrônica do cálcio, que eu não havia colocado aí. Eu peço até desculpa a vocês, mas vocês podem acompanhar. Tem assim, ó, cálcio, número é Z igual a 20. Z, pessoal, quer dizer o quê? Número atômico, certo? Então, tem 1s2, 2s2, ou seja, 2p6, desculpe, ou seja, 2 elétrons mais 2s2 mais 2 elétrons, 4. O número que está no expoente, que está aí no livro de vocês. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pessoal, você pode ver que aqui está o que? Está destacado 4s2. 4 significa quarta camada, certo? E o 2 é da segunda coluna, que é do segundo grupo, entendeu? Ou família. Então, que elemento químico é esse? É o cálcio. Onde é que ele se encontra, pessoal? Certo? O cálcio. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, pessoal? Entendeu? Aliás, pessoal, desculpa, tá aqui. Aqui é o sódio. O cálcio tá aqui. Ok, pessoal? Então, o 2 é o quê? É o grupo que ele se encontra e 4 é o quê? É o período dele. Eu estava apontando para o sódio, pessoal. Desculpem, certo? E outro exemplo aqui tá aqui no sódio, né? Que eu tinha apontado agora, porque tá aqui no livro de vocês. Aí eu acabei apontando para ele. O sódio, pessoal, tem número atômico 11, certo? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele? Olha aí, tem assim, ó. Na página 31, logo em cima tem 1s2, já vai 2 elétrons. 2s2, 1 é a primeira camada. O expoente é a quantidade de elétrons, certo? 2s2, ok? Já está na segunda camada, 4 elétrons. 2p6, ou seja, mais 6, 10 elétrons. 3s1. Ele parou na terceira camada, que é o terceiro período, que é esse aqui, ó, terceiro período. É esse aqui, certo? E o que que acontece? Quando ele botou 3s1, é terceiro período e primeiro grupo.
primeiro grupo. Ou seja, você identifica exatamente onde está o elemento químico, onde está o elemento na tabela periódica, através da distribuição no diagrama de Linus-Pauling, certo, pessoal? Basta dar o número atômico, você fazer a distribuição eletrônica através do diagrama de Linus-Pauling e você identifica onde se encontra esse elemento químico, tanto o período como o grupo que ele se encontra, ok, pessoal? Não se esqueçam disso. É fundamental que você saiba o que é metal e ametal, porque lá na frente a gente vai cobrar, quando chegar em ligações químicas, né? A gente vai cobrar isso, é interessante que você saiba. E também é interessante que você saiba fazer a distribuição eletrônica para identificar onde o elemento químico se encontra na tabela periódica, ok, pessoal? Então, basicamente, química é isso. E agora a gente vai para a física, ok? Valeu! Vamos lá, pessoal. Agora vamos estudar um pouquinho de física, né? É muito importante estudar física. E vamos começar a falar um pouquinho sobre o legado de Newton e as leis dele. Só que hoje a gente vai falar basicamente da primeira lei de Newton, ok? Para não se estender muito. E depois da primeira lei de Newton vai ter uma atividade para vocês fazerem. Na próxima aula a gente comenta um pouquinho sobre isso, ok? Que vai ser uma aula ao vivo com vocês, né? Numa sala de aula virtual. Aí vocês me dão um feedback, ok? Então vamos lá. Força em movimento, o legado de Isaac Newton. Vamos lá. Vamos falar primeiro dos estudos de Newton, que está na página número 41 do livro de vocês. Ok? Vamos falar de alguns conceitos, né? Como Newton explicou esses movimentos. A primeira explicação que ele deu foi o seguinte, tá aqui, ó. Se um corpo estiver em repouso, precisamos aplicar uma força para colocá-lo em movimento. Mas se quisermos mantê-lo em repouso, devemos considerar que, ainda assim, certas forças atuam sobre ele. Ele quis dizer o seguinte, pessoal, que se tem uma caixa, né? Suponhamos que tem uma caixa e ela está num canto, guardada num canto lá, ninguém está mexendo nela, certo? Se você puxar essa caixa, você está aplicando uma força externa e está fazendo essa caixa sair do estado de repouso, certo? Então, você acabou de fazer com que a caixa entre em movimento. Ela estava no estado de inércia e uma força externa foi aplicada e ela saiu da inércia, entrou em movimento. Mas ele diz também que mesmo a caixa parada, existe forças atuando sobre ela. Existe sim. Pessoal, a caixa ela está parada, tá lá no canto dela. Ela está fazendo uma força sobre o piso e o piso está fazendo uma força contrária sobre ela. É por isso que ela está inerte, parada, certo? Por quê? Porque tem força de atrito, certo? A força de atrito que está na caixa faz com que, além do peso, né, que empurra ela para baixo, da ação da força gravitacional, e o piso exerce uma força contrária, ok, gente? Então, acaba se anulando, por isso que ela fica parada, certo, gente? O segundo, ele diz o seguinte: se a velocidade de um corpo aumenta ou se ela diminui, é porque alguma força atua sobre ele, né? Vamos lá. Por exemplo, você vai no supermercado, né? Você pega um carrinho de supermercado, ele está parado lá, guardado com os outros carrinhos. Quando você puxa ele, você já fez o quê? Você já fez ele entrar em movimento. Uma força foi aplicada sobre aquele carrinho. Quando você anda com ele, você acelera, você para, você diminui. Ou seja, ele entrou em velocidade, né? Ele entrou em movimento, consequentemente, ele vai ter uma velocidade, certo? Ele quis basicamente explicar, dizer isso, né? Que se a velocidade de um corpo aumenta ou diminui, é porque alguma força atua sobre ele. A força que está atuando sobre o carrinho do supermercado é a sua força, né? E a gente vai ver lá na frente que tem outros conceitos relacionados com isso, mas que envolve a massa, certo? Enfim, que é na segunda lei de Newton, ok? Mas vamos lá. Continuando. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou falar o conceito de força, explicar o conceito de força para vocês. O que Newton falava sobre força? Newton dizia o seguinte: que qualquer agente capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo é o que chamamos de força, certo?
Força é qualquer agente capaz de modificar o estado de repouso ou de movimento de um corpo. Ou seja, é quando você puxou o carrinho do supermercado, você exerceu uma força sobre ele, né? Porque você modificou o estado de movimento daquele carrinho de supermercado. Ok, pessoal? Basicamente é isso. Força é uma grandeza escalar. O que é grandeza escalar, professor Rodrigo? Grandeza escalar, pessoal, é muito importante você saber disso. É aquela grandeza numérica, certo? Por exemplo, uma grandeza escalar, como está aqui, ó. Por exemplo, o corpo tem 7 quilogramas de massa. A massa, o valor dessa massa é uma grandeza escalar, certo? A temperatura da água está 35 graus Celsius, certo? Isso também é uma grandeza escalar, ou seja, é um valor numérico, como está dizendo aqui, ó. São aquelas definidas apenas pelo seu valor numérico e sua unidade de medida. Então, pessoal, quando você vê uma questão pedindo a força escalar, falando sobre força escalar, grandeza escalar, quase que eu não falo. Grandeza escalar, você já associa o quê? A número, certo? A unidade de medida, ok, pessoal? Porque vocês vão ver a questão da vetorial também, certo? A grandeza vetorial. Já a grandeza vetorial são aquelas para as quais é preciso dizer em que sentido e direção atua um corpo, né? E a sua intensidade. Por exemplo, sentido direita ou esquerda, direção vertical ou horizontal. Não esqueçam disso, certo? E também tem a intensidade da força aplicada, pessoal. A gente vai ver um exemplo lá na frente, né? Um rapaz empurrando uma geladeira. Você vai ver um exemplo de grandeza vetorial escalar, ok? Vamos lá. Então, sentido direita, esquerda, direção vertical ou horizontal, certo, pessoal? Não esqueçam disso, ok? Inclusive, eu já destaquei aqui, ó, ok? Isso está no livro de vocês, na página... deixa eu ver qual é a página... Na página número 42, ok? Do jeito que eu grifei aqui, vocês destacam no livro de vocês, ok? Façam isso, é muito importante. Esse mouse fica sumindo. Vamos lá, aqui tem um exemplo. Tá vendo esse rapazinho aqui? O que que ele fez? Ele aplicou uma força sobre esse refrigerador, essa geladeira aqui. Certo? Cadê o mouse? Vamos lá, tá aqui. Ele aplicou essa força sobre a geladeira. Você tá vendo essa seta aqui? Essa seta já quer dizer alguma coisa, pessoal. Quer dizer que ele tá fazendo uma força da direita para a esquerda. Tá vendo aqui, ó? Ele está empurrando, tá aplicando uma força sobre o refrigerador da direita para a esquerda, certo? Aqui nessa setinha aqui, ó. E no sentido, o quê? Horizontal. Na direção horizontal. O sentido da direita para a esquerda é na direção horizontal, certo, pessoal? Com a intensidade de 3 newtons. 3 newtons é a força que ele está aplicando sobre esse refrigerador, sobre essa geladeira, certo? Então, isso, pessoal, no caso de uma grandeza vetorial, como uma força que utilizamos vetores que são segmentos de retas que orientam a aplicação. E aqui essa ilustração está mostrando. Esse segmento de reta, pessoal, quer dizer, é uma orientação. Por exemplo, ele pode não dizer a direção, mas ele bota essa setinha aqui, ó, você sabe logo a direção e o sentido. E se ele der o valor, você está sabendo o que é a intensidade aplicada sobre esse determinado corpo, ok? Vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre as leis de Newton. Vamos falar basicamente da primeira lei de Newton, ok, pessoal? O que é o princípio da mecânica clássica, né? Que Newton é o pai da mecânica clássica na física. Super inteligente, viu, pessoal? Vamos lá. Primeira lei. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu vou primeiro ler esse postulado aqui, certo? Tem aqui, ó, esse textozinho que tem. Em 1687, Isaac Newton escreveu a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que se tornaria uma obra clássica da mecânica.
Utilizando todo o seu conhecimento físico, matemático e filosófico, ele apresentou ao meio científico o estudo do movimento dos corpos, incluindo as principais leis do movimento, que são as 3 leis que ele criou, né? Vamos lá. Vamos falar basicamente da primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, princípio da inércia. Primeira lei de Newton. Observe a cena a seguir. Pessoal, preste atenção. Aqui, olha o que acontece. Tá vendo aqui, ó? O cavalo e o jovem Amazonas estavam em certa velocidade na prova de hipismo. O cavalo parou, mas o que aconteceu com o jovem? Ele manteve a sua velocidade, ou seja, continuou em movimento, né? Porque como ele estava em cima do cavalo, ele estava no mesmo movimento que o cavalo estava. Só que para a física, gente, ele estava em repouso, o cavalo que estava em movimento, viu? A gente vai ver isso lá na frente depois. Vamos lá. E continuou em movimento e foi lançado para frente com a mesma velocidade que estava antes. Já o cavalo, ao parar, alterou a velocidade para 0. Pessoal, o que foi que aconteceu? Ele estava em cima do cavalo, certo? E o cavalo estava em movimento. Quando o cavalo parou, ele tende a continuar com o movimento que o cavalo estava. Então ele caiu, certo? Do mesmo jeito, pessoal, é uma pessoa quando está dentro de um ônibus. O ônibus está numa determinada velocidade. Se o motorista frear, a pessoa tende a ir para frente, certo? Vai tender a ir para frente. Por quê? Porque ela tende a manter a velocidade que o corpo que estava levando ela, que no caso é o ônibus, estava, entendeu? O mesmo movimento que o ônibus. Só que para a física, vocês vão ver lá na frente, a pessoa que está dentro do ônibus, ela está em repouso. O ônibus quem vai estar em movimento. Mas ela tende a seguir o movimento do ônibus, ok? Vamos lá, continuando. Aqui. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, ao menos que seja obrigado a mudar o seu estado por forças impressas nele. Vou explicar o que é isso. Pessoal, movimento retilíneo uniforme. Ele falou movimento uniforme, né? Pessoal, vamos lá. Se você tem um objeto que ele está a 40 quilômetros por hora e ele não sai disso, certo? Ele está em movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a aceleração dele não muda. A velocidade dele é constante e a aceleração não muda. Se ele frear, ele mudou a aceleração, já sai do movimento retilíneo uniforme, viu? Deixa de ser um movimento retilíneo uniforme para ser o quê? Um movimento retrógrado, né? Porque freou. Se você freia, você diminui a velocidade, é retrógrado. Se você acelera, é acelerado, ok? Vamos lá. O que acontece? Esse princípio indica que a tendência dos corpos é manter o estado de repouso ou de movimento, preservando a velocidade. Veja um exemplo, alguns exemplos, né? Aí tem aqui um ônibus, certo? O ônibus está andando, certo? Suponhamos que ele está a 40 quilômetros por hora, certo? E esse pessoal que está dentro do ônibus, ele está ok, né? A velocidade tá ok, o ônibus está na... Que sentido é essa, pessoal? Que sentido é esse? Né? Esse sentido aqui é da esquerda para a direita, né? E na direção horizontal. Não esqueçam disso, viu? Isso é uma grandeza vetorial. Aí aqui, ó. Quando o ônibus freia, o que vai acontecer? Eles não estavam aqui seguindo a velocidade do ônibus, dentro do ônibus. Ele tende a ter a mesma velocidade que o objeto que está carregando ele, que é o ônibus, tem. Né? Por exemplo, estava a 40 quilômetros por hora, eles estavam tranquilos. Quando o ônibus freou, eles foram para frente, certo? Porque eles tendem a manter essa velocidade, ok? Então, ó, eles caíram aqui, tá vendo? Ó? Levaram um baque e caíram. Por quê? Porque a velocidade que esses dois corpos que estavam dentro do ônibus estavam era 40 quilômetros por hora, a mesma que o ônibus. Quando o ônibus freou, eles têm a tendência a manter essa velocidade. Por isso que o quê? Eles caíram para frente. Certo, pessoal? Entendeu? É basicamente isso, entenderam?
Aqui, ó, tem uma pergunta. O que acontece com os passageiros, né? Aqui dentro de um ônibus é comum ocorrer esta cena. Os passageiros de pé, o ônibus em uma velocidade, os passageiros de pé, o ônibus em uma velocidade de 40 quilômetros por hora e, de repente, o motorista freia, né? Olha o que acontece. Eles tendem a ir para frente, ok? O que acontece é que os passageiros são todos lançados para frente, como mostra aqui. Por que isso acontece? Porque a tendência de um corpo em movimento é manter a velocidade. O ônibus freia, mas o passageiro continua a 40 quilômetros por hora, como eu havia explicado. Então ele vai para frente, pessoal. Ele vai para frente, certo? Quando o ônibus freia, ele tende a manter a mesma velocidade, então a tendência dele é ir para frente. Ele só vai frear quando ele se segurar em uma dos ferros do ônibus ou cair com o atrito do chão do ônibus, ok, pessoal? Então, basicamente, é isso, a primeira lei de Newton, ok? A lei o princípio. Aqui tem um segundo exemplo. Vamos lá, segundo exemplo. Os passageiros estão de pé em um ônibus em repouso, e o ônibus em repouso. O motorista acelera e arranca rapidamente até atingir a velocidade de 40 quilômetros por hora. Olha essa segunda situação, né? Eles estavam, é ao contrário aqui, viu? Eles estavam de pé, o ônibus parado, né? Estacionado. De repente o motorista dá uma arranque, né? Uma acelerada. Eles são lançados para trás, pessoal. Porque o que acontece aqui? Eles estavam em repouso. E eles vão o quê? Ter a tendência a se manter em repouso também. Quando o ônibus acelera, eles tendem o quê? A cair para trás, porque eles querem manter o repouso. É ao contrário aqui. São todos lançados para trás, como mostra aqui, ó. Por que isso acontece? A tendência do corpo em movimento é manter a posição de. A tendência de um corpo em movimento é manter a posição de repouso. O ônibus arrancou, mas os passageiros permaneciam em repouso. Então, eles tiveram tendência a se manter em repouso, né? O ônibus parado, eles pararam. Quando o ônibus acelera, eles caem para trás, porque eles tendem a quê? Ao quê? A se manter em repouso, porque não foi eles que aceleraram, ok, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Desculpe. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente sana essas dúvidas na próxima aula, certo? E bons estudos e até mais. E façam a atividade, pessoal, que está na página. Ela está na página número 46, 47. Vai até a página de número. Até a página de número 54, certo? Da 47 a 54. Tem uma atividade para vocês fazerem. Não, da 46 a 54, ok? Então, bons estudos, boa semana e até mais.